Olá! A gente já parou para pensar como é que as coisas ao nosso redor são construídas? De um prédio gigante até o motor de um carro? Pois é, a resposta está numa linguagem que todo mundo da área entende: o desenho técnico. Ele é basicamente a ponte que conecta a arquitetura, a engenharia e design. Só que para essa conversa funcionar sem ruído, ela precisa de regras. E é exatamente sobre essas regras que a gente vai falar hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Imagina só a cena. O arquiteto pensa no espaço, o engenheiro precisa calcular toda a estrutura e a equipe de obras tem que tirar aquilo do papel. Como é que a gente garante que todo mundo está literalmente na mesma página? A resposta é simples, com uma linguagem que seja comum e padronizada para todos. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio que é essa comunicação. Depois, vamos ver a linguagem gráfica que resolve isso. Em seguida, conhecer as regras que trazem clareza e, por fim, ver como um projeto começa a ganhar forma na prática. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo problema central. A história da Torre de Babel é a analogia perfeita para o que pode acontecer em um projeto grande quando as equipes não falam a mesma língua. O risco de um mal-entendido é gigantesco e pode, sinceramente, colocar tudo a perder. Pensa assim, a palavra grande para um arquiteto pode ser algo imponente, estético. Já para o engenheiro, grande pode significar um cálculo de carga específico para suportar sei lá quantas toneladas. Sem um padrão, a interpretação fica muito subjetiva, sabe? E subjetividade é a grande inimiga da precisão. É justamente para acabar com essa ambiguidade que os padrões existem. E a solução para esse problemão é o desenho técnico. Mas, olha, é muito importante entender que ele não é só um desenho. Ele é um sistema de comunicação completo, uma linguagem gráfica feita para ter uma, e apenas uma, interpretação possível. Não importa quem está lendo. E aqui a gente vê a diferença gritante. Enquanto a arte vive da subjetividade, da emoção, o desenho técnico vai na direção completamente oposta. O objetivo dele não é causar um sentimento, é transmitir uma instrução exata, sem nenhuma margem para dúvida. É preto no branco. E quem é que define as regras desse idioma aqui no Brasil? É a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente pode pensar nela como a dona das regras do desenho técnico, garantindo que uma linha, um símbolo ou uma medida signifique a mesmíssima coisa em qualquer projeto, em qualquer lugar do país. Então, bora dar uma olhada em quais são as regras gramaticais dessa linguagem. São esses pilares que fazem a comunicação ser sempre clara, organizada e entendida por todo mundo que bota a mão no projeto. A ABNT padroniza basicamente tudo: o tamanho do papel, o tipo de letra, as escalas, até cada tipo de linha tem um porquê. Uma linha tracejada, por exemplo, não está ali por acaso, ela pode indicar uma parte do objeto que a gente não vê. São esses detalhes que, juntos, criam um sistema à prova de falhas. Certo. Agora que a teoria está na ponta da língua, vamos para a prática. Como é que essas regras todas se aplicam na hora de criar um documento de projeto de verdade? Vamos montar juntos a estrutura da primeira folha, que é o pontapé inicial de qualquer desenho técnico. Para criar essa primeira folha, a gente segue 3 passos que são a base de tudo. Primeiro, a gente escolhe o formato do papel. Depois, define as margens, que criam nossa área de trabalho. E, por fim, a gente preenche a legenda, que é tipo a carteira de identidade do desenho. Vamos ver cada um deles? A base de tudo são os formatos de papel da série A. E a lógica por trás deles é genial e super eficiente. Cada formato tipo o A1 é exatamente a metade do formato anterior, o A0. O A2 é metade do A1 e por aí vai. Isso mantém a proporção sempre igual e facilita demais a vida na hora de imprimir, copiar ou guardar os projetos. Agora, o coração da organização, a legenda. Pensa nela como se fosse o RG do projeto. Cada campinho desse é vital. Sem a data certa, uma versão antiga do projeto pode ser construída por engano. Sem a escala, nenhuma medida faz sentido. A legenda garante que qualquer profissional que pegue essa folha saiba do que se trata, quem é o responsável e, o mais importante, se está com a versão certa em mãos. É o controle de qualidade do projeto. E esse ponto aqui é crucial. A clareza vai até o nível da escrita. A caligrafia técnica não é sobre ter uma letra bonita, é sobre ter uma letra que não gere nenhuma dúvida. Um simples 3 que alguém confunde com um 8 numa medida, isso pode levar a erros de construção que custam uma fortuna e, pior, comprometem a segurança. Ou seja, padronizar a letra é sinônimo de segurança e economia. No fim das contas, desde o formato do papel até o jeito de escrever um número, cada regra existe para construir uma base sólida de clareza.
E isso leva a gente a uma reflexão final. A padronização não limita a criatividade, muito pelo contrário. Ela é a estrutura que permite que as grandes ideias saiam do papel e se tornem realidade de um jeito seguro e colaborativo. É o alicerce sobre o qual a inovação é de fato construída.